paz do Senhor, nesse versículo, Deus vai mais uma vez nos orientar. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós vamos entender e compreender que não é que não somos pecadores. A palavra está nos esclarecendo aqui neste dia que é a prática do pecado, né? Somos pecadores, mas o sangue de Jesus tem poder de nos purificar de todo o pecado quando vamos diante dele arrependido, pedimos perdão e ele nos purifica. Amém? Mas o texto aqui está dizendo para aquele que vive na prática, aquele que conhece a verdade, mas vive pecando. Sabe que aquilo ali já foi orientado pela palavra de Deus, mas ele continua fazendo aquilo ali, pecando, ou seja, não consegue se separar, se afastar dessa prática, vive todos os dias praticando aquele pecado. Mas aqui a gente recebe orientação e fala, olha, se você está na prática do pecado, cuidado, porque você está ligado com o diabo, porque o diabo ele vem mentindo desde o começo do mundo, vem enganando. E se você está na prática, ele é o pai da mentira, então você é filho dele. Temos que cuidar, vigiar, né? Porque Deus ele está disposto a nos ajudarmos. Temos que ter essa consciência. Deus está disposto a nos pegar pela mão, a nos levar para o caminho reto de justiça. E aí ele fala assim, ó, qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode viver pecando porque é nascido de Deus. O que é que esse versículo está dizendo? O que é ser nascido de Deus? Aqui é quando nós viemos para a nossa fé, quando nós viemos servir Jesus. Amém? Por isso a Bíblia diz que é necessário confessar com a boca e ainda ter testemunha que você confessou a Jesus Cristo como Senhor e como Salvador. Por quê? Para que a gente possa estar debaixo do sangue dele. E obviamente, quem serve, tá, irmãos? Não é quem vive em cima do muro, não. Quem conhece a verdade, mas fica ali, fica lá e... Não. Quem está servindo ao mestre. Você vai estar ligado nele. E em você vai ter a boa semente. A semente que se chama Espírito Santo de Deus. Que vai dizer, olha, até ali tem limite, filho. Isso não pode. Você fez errado. Porque o Espírito Santo ele está aqui na terra para nos corrigir, irmãos. Para nos orientar. Para revelar as coisas ocultas de Deus, para fazer com que nós, cada dia mais, venhamos nos aproximar do altar do Senhor. Quando nós oramos, só para os irmãos terem uma ideia, o Espírito Santo conserta a oração errada e leva diante de Deus da maneira certa. Então, ele é o nosso ajudador. Então, você nasceu. E como é que eu nasço? Quando você aceita Jesus como Senhor e como Salvador, e você desce as águas do batismo, assim como o Senhor desceu. Embora ele não tinha pecado algum. Mas mesmo assim o Espírito Santo de Deus veio como forma de pomba e Deus testificou, esse é meu filho amado. E da mesma forma, irmãos, nascemos de novo. E quando a gente nasce de novo, nós temos essa semente boa que é o Espírito Santo. E nós não podemos viver pecando. Por quê? Somos nascidos de Deus. E este é um sinal de que quem nasceu de novo, ele não vive na prática do pecado. Mas vive se desviando. Nunca mais vai pecar? Claro que vai, somos pecadores, irmãos. Eu estou dizendo a prática. Gosto, prazer por aquele pecado. Não, eu não consigo me livrar dele, eu vou continuar porque eu gosto. É disso que Deus está falando nesta manhã. Então, nós somos nascidos do Senhor. Nós vamos nos desviar. E quando o nosso coração, a nossa mentalidade, o nosso sentimento pecaminoso começar a gritar mais alto, vamos correr para os pés de Jesus, vamos correr para a cruz, porque lá ele tem sangue purificador para a minha vida e para a sua vida. Amém?